Processo nulo e prejuízo. Um circo. O circo ele é composto por uma lona, pelo mastro, pelos mastaréus. A peça principal desse circo é o mastro, quem dá sustentação ao circo. Se nós tirarmos o mastro, a lona despenca e cai sobre os artistas e público, se estiver presente. Tirando o mastro, o circo deixa de existir. Não é mais um circo. Se desfigurou o circo. O circo se torna uma lona no chão. Pois bem, quando se vai fazer um código de processo penal, qualquer código, a primeira coisa a ser feita não é sair estabelecendo quais serão os dispositivos. O escrivão lavrará a ata de audiência, o prazo para dar a sentença é de tantos dias. Não, isso são normas menores. Quando se vai fazer um código, a pessoa que se propõe a fazer um código, ou a comissão, o grupo que se propõe a fazer um código, a primeira providência é de estabelecer o quê? Quais serão as normas básicas? Quais serão as regras gerais? Quais serão as normas e regras fundantes deste código? Essas regras fundantes do código vão dar origem a determinados dispositivos legais que fazem previsão de atos essenciais do processo. Esses atos essenciais do processo, que derivam diretamente daquelas normas fundantes, que são os princípios gerais de direito, esses dispositivos são os que dão sustentação ao processo. Eles são, voltando ao circo, os mastros do processo. Se retirar um mastro, um ato processual essencial que dá sustentação ao processo, o processo inteiro desaba. Essa é a função do ato essencial do processo. Então, como que se identifica um ato essencial do processo? O ato essencial do processo é uma manifestação direta de um princípio geral de direito processual penal. Princípio constitucional da ampla defesa. Ato essencial do processo. Presença do defensor no curso do processo. Princípio do juiz natural. Competência do juiz. Norma que diz que o juiz precisa ser competente. Princípio do constitucional do contraditório. A norma que obriga o juiz a dar vistas à parte contrária sempre que ingressar uma prova nos autos. Princípio da verdade real. Exame do corpo de delito. Então, são os atos essenciais que dão sustentação ao processo, que tornam o processo um processo. Se falta o mastro ao circo, ele deixa de ser circo, ele desaba.
Se falta um ato essencial do processo, ele deixa de ser processo. Ele é nulo completamente. Nulo é o que não existe. Nulo é zero. Ele, sem um ato essencial, ele desaba. Ele deixa de ser processo. Já vimos o circo. Vamos ver agora um jogo de futebol. Esses exemplos são bons, que tornam algumas ideias, ajuda a clarear algumas ideias, vamos dizer. Um jogo de futebol. O que é um jogo, uma partida de futebol? São as goleiras, 2 times, a bola, a linha em volta do campo, juiz, bandeirinha, torcida. Isso é um jogo de futebol. Se eu tirar a bola desse jogo de futebol, temos um jogo de futebol? Não temos um jogo de futebol. Se eu tirar um time do jogo de futebol, temos um jogo de futebol? Não, temos um time sozinho. Se eu tirar as goleiras e não substituir por outra coisa, temos um jogo de futebol? Não, precisa de goleiro. E se eu tirar o juiz ou o bandeirinha, temos um jogo de futebol? Temos. Porque dá para jogar futebol sem juiz, sem bandeirinha. Então o que se tem? A bola é um requisito de existência do jogo de futebol. Os 2 times vão estar ali, as goleiras vão estar ali, tal. Existe aquele jogo, existe só aparentemente, mas não existe realmente, porque lhe falta um requisito de existência. Já se eu tirar o juiz, dá para jogar. O que eu retirei? Eu retirei uma formalidade essencial do jogo, mas não um requisito de existência. Com os atos processuais ocorre a mesma coisa, inclusive com os atos processuais essenciais. Os atos processuais essenciais, já adiantando, são aqueles, eu já falei, que representam um princípio de direito, geral de direito. Esses atos são representantes desses princípios, vamos dizer. Esses atos, quando faltam no processo, o processo é nulo absolutamente. A falta de ato essencial do processo, acarreta nulidade absoluta do processo. E o que é faltar um ato? Qual o ato? A denúncia. A denúncia é um ato essencial do processo. Se faltar a denúncia, o processo é nulo absolutamente. Porque o acusado, para poder se defender, ele tem que saber do que ele está sendo acusado. Mas essa falta material da denúncia é muito difícil de acontecer. O que acontece é faltar um requisito de existência da denúncia. Então daí a denúncia vai existir, aparentemente existir, mas realmente não existir. Ou seja, ela está ali de fato, mas juridicamente ela não produz efeitos. Falando numa linguagem jurídica. A falta da exposição do fato criminoso da denúncia constitui requisito de existência, é o mesmo que a denúncia inexistir. Essa exposição do fato criminoso é muito difícil faltar, mas não é propriamente a falta da exposição, é uma deficiência muito grande que impossibilita a defesa. Outro exemplo, a defesa. A defesa constitui um ato essencial do processo criminal. O processo criminal tem que contar com defesa. Num determinado processo, está lá o advogado de defesa,
faz uma ou outra manifestação, mas se demonstra uma defesa negligente, uma defesa que não faz uma defesa real, não é efetiva. Ora, a defesa efetiva é um requisito, é uma exigência do processo. Então, essa condução pelo defensor mal feita acarreta em nulidade absoluta do processo. Outra hipótese, a sentença. A sentença constitui um ato essencial do processo. O processo vai faltar sentença? É muito difícil faltar materialmente, mas ela pode faltar não possuir fundamentação. A fundamentação é um requisito de existência da sentença. A sentença não existe sem fundamentação. Ou se faltar a parte dispositiva, na qual o juiz decide finalmente qual a pena, se condena, se faltar essa parte, também falta um requisito de existência da sentença, então a sentença inexiste. Portanto, os atos essenciais acarretam em nulidade absoluta. A falta deles acarreta em nulidade absolutas. E a falta deles pode ser representada pela falta de um requisito de existência desses atos. Diante da falta, então, de atos essenciais, temos uma nulidade absoluta. Não há necessidade de provar o prejuízo, da parte provar o prejuízo. Quando o ato é essencial e ele falta, não se pode sequer demonstrar que não houve prejuízo para não declarar a nulidade. Não se pode querer demonstrar que não houve prejuízo, se o ato for realmente um ato essencial. Eu explico por quê. O prejuízo, ele é presumido pelo legislador. Se o prejuízo não fosse presumido pelo legislador, ele não teria dito a falta de tal ato acarreta em nulidade. Por que ele disse que naquele ato haverá nulidade? Porque ele presume o prejuízo. Ele reconhece que se aqueles atos faltarem, que são atos essenciais, haverá o prejuízo. E não há como chegar à conclusão diferente. O juiz é incompetente absolutamente. Por que chegou a tal ponto? Porque ele escolheu o processo para julgar? Ou porque o promotor escolheu perante qual juiz ele ia denunciar? Aí, nesse caso, além de incompetente, ele é suspeito, que é outro. A não suspeição é outra exigência, é outro ato essencial. Havendo suspeição, há nulidade. A ausência de denúncia, uma denúncia que expõe o fato criminoso de forma ininteligível, prejuízo é evidente, né? A ausência de defesa, o prejuízo é pressuposto, até porque ele é evidente. A falta de exame de corpo de delito em infração que deixa vestígio, né? Ou seja, não há prova material do delito, o prejuízo é evidente. Existem algumas decisões de alguns tribunais que exigem prova de prejuízo, inclusive na nulidade absoluta, né? Isso em nome do princípio da efetividade, da instrumentalidade. Isso é desconhecer o processo penal, é desconhecer o Instituto das Nulidades. Exigir prova de prejuízo quando o legislador já pressupôs a existência do prejuízo, quando disse que a falta daquele ato seria um caso de nulidade, não faz sentido, não possui lógica.
Esse princípio da instrumentalidade está sendo mal interpretado. O processo penal, esse princípio foi trazido para o processo penal através da teoria geral do processo, e ele não se aplica, pode se aplicar ao processo civil, mas não ao processo penal. O processo penal é garantia. A instrumentalidade, ela está sendo mal interpretada, porque ela não significa que o direito processual é um instrumento para realizar o direito de punir. Não, ele é um instrumento para realizar o direito penal, e o direito penal possui duas faces. No Código Penal e nas leis especiais há o direito de liberdade e o direito de punir. O direito de punir está nos fatos típicos, né? E o direito de liberdade está naquele espaço que existe entre um fato típico e outro, ou seja, nessa área aqui não há crime, há direito de liberdade. O direito de liberdade está nas discriminantes, nas excludentes de culpa, nas excludentes de antijuridicidade. Então, o direito, a instrumentalidade tem que ser bem interpretada. Instrumentalidade para absolver o inocente com um processo que ofereça garantias, que oportunize a defesa, e instrumentalidade também para condenar o culpado. Ela possui duas vias, e parece que essas decisões estão andando em via única. É um equívoco. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo o YouTube, depois se inscreve no canal, que às vezes eu faço encontros informais falando sobre o processo penal, e eu convido as pessoas que estão inscritas no canal. Muito obrigado.